Nesse problema, o que eu tenho tem uma chapa de aço, e aí eu tenho aí um furo, né, que tem um diâmetro D. E aí eu quero saber quanto é a área final, né, quando esse cara está no item B, quanto é a área final desse furo, quando ele está a 175. O que a gente precisa entender? Toda vida que você tiver um corpo, né, que tem um furo, né, foi retirado uma parte dele, essa parte retirada, essa parte que foi retirada aqui, ela vai se comportar como se fosse feita do mesmo material que é feito a chapa. Como assim, Denise? Se eu estou retirando aqui esse furo, estou retirando aqui, eu fiz um furo que tem esse diâmetro, 1,35, então o que é que vai acontecer quando eu aquecer esse corpo? Quando eu aquecer esse corpo, a chapa ela vai dilatar e esse buraco vai dilatar na mesma proporção. Ou seja, olhar para esse problema aí, saber qual é o diâmetro do furo, é equivalente a olhar um corpo circular desse mesmo material que é feito essa chapa com esse diâmetro. Então, esse buraco aqui, ele vai se comportar como se fosse feito do mesmo material que é feita a chapa. Então, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar para um disco que tem um diâmetro de 1,35 a uma temperatura inicial de 25 graus. E eu quero saber qual é a área inicial desse cara. E depois, quando eu elevar essa temperatura para 175 graus, eu quero saber quanto é a área final dele. Ok? Tudo certo até aí, moçada? Tudo tranquilo? Então, o que é que eu preciso fazer aqui primeiro? Determinar quem é essa área inicial. Como é que eu faço para calcular a área desse cara? Eu posso escrever como sendo πr2, ou eu posso escrever em função do diâmetro, eu posso escrever essa área como sendo π d2 sobre 4. Certo? Ok? Tudo bem? Tudo certo até aí? Eu vou pegar essa relação aqui para calcular a área, porque eu vou usar logo direto o diâmetro dela. Então, a área inicial, que é o que ele quer saber, vai ser dado por isso aqui. Então, a área inicial vai ser o π vezes o diâmetro. Cadê o diâmetro? 1,35 ao quadrado, dividido por 4. Ok? Até aí tudo certo? E aí, fazendo essa conta, quanto é que vai dar essa área inicial aí? Se a gente fizer essa conta, vai ficar π vezes 1,35 ao quadrado, dividido por 4. Vai dar 1,43 aproximadamente centímetros quadrados. Então, isso aqui é o que ele está me pedindo para determinar no item A. No item B, como é que eu faço para achar a área final? Como foi que a gente viu que vai se comportar esse corpo, né, quando ele dilata superficialmente? Como foi que a gente representou essa dilatação superficial? Vocês lembram? A dilatação que ele vai sofrer na área vai ser igual à área inicial vezes um beta vezes a variação de temperatura. Lembram disso?
Quem é esse beta? Esse beta vai ser 2 vezes o alfa. Se vocês lembram lá, a gente falava de dilatação superficial, né? E a gente dizia o seguinte: para uma dimensão eu tenho um alfa, para 2 dimensões, então eu tenho 2 alfa. Para 3 dimensões eu tenho 3 alfa, e assim sucessivamente. Qual é a área final? Para eu saber qual é a área final, eu tenho que pegar a área inicial e somar com o que ela dilatou. Se eu pegar essa área inicial e somar com o que dilatou, então eu vou ter a minha área final. Então eu vou calcular quem é o ΔA e depois eu calculo quem é a área final somando isso. Ok? Tudo certo? Então aqui o que acontece? Para calcular esse ΔA, eu vou pegar quem é a minha área inicial, 1,43, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o alfa. Se o alfa é 11 vezes 10 a menos 6, o beta vai ser 2 vezes isso aqui. Então, vai ser 22 vezes 10 a menos 6. Então, aqui vai ficar 22 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. De quanto é a variação de temperatura que esse cara vai estar sofrendo? Ele está saindo de uma temperatura inicial de 25 e está chegando a uma temperatura final de 175. De quanto foi essa variação aí? 150 graus Celsius. Então, aqui vai ficar a área inicial, vezes o beta, que é 2 vezes o alfa, vezes a variação de temperatura, que é 150. Quando a gente faz essas continhas aí, vai ficar 1,43 vezes 22 vezes 10 a menos 6, vezes 150. Isso aí vai dar uma variação diária, né, um ΔA, de 4,72 aproximadamente, vezes 10 a menos 3. 4,72 vezes 10 a menos 3. Qual é a unidade? Se aqui está em centímetros quadrados, então aqui também vai ser centímetros quadrados. Então, o primeiro passo aí é determinar quem é esse ΔA. Uma vez que a gente determinou quem é esse ΔA, para determinar qual é a área final, que é o que está pedindo entender, o que a gente vai fazer é pegar a área que ele tinha e somar. A área final vai ser a área que ele tinha antes de ser aquecido, mais o que aumentou. Se eu somar o que ele tinha mais o que aumentou, eu sei quanto é que ele vai ter de área final. Ok? E aí, o que acontece? Essa área final vai ser a área inicial, que é 1,43, né? Mais esse camarada aqui, que é 4,72 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui mais 1,43 dá igual. Aqui é 1,431, tá certo? Só para a gente mostrar aqui. E aqui no final vai dar 1,435. Essa área final vai ser 1,435 centímetros quadrados. Ok? Área inicial, área final. Dúvidas? Até aí, tudo certo? O pessoal que chegou depois, bom dia. A gente está resolvendo aí a lista de exercícios que está disponível para vocês, tanto no grupo lá do WhatsApp, como na ferramenta aula lá do Unifor Online. Tá certo? A gente começou resolvendo a questão 6. E aí, próxima questão para a gente resolver. Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo? Pode passar adiante.
Beleza. Então, bora para frente. Posso escolher a outra ou vocês querem escolher? Vocês que sabem. Perfeito. Então, vamos lá. Escolhe aquela que o senhor sonha. O senhor não, de vez em quando o senhor não sonha que cai na prova. Escolhe a que o senhor. Rapaz, tô dormindo tão pouco, mano. Paia, viu, pessoal? Mas vamos fazer aqui a lista. E aí, você fazendo essa lista, não tem nada, não, cara. Essa lista aí tá bem tranquila. Dá para a gente resolver de boa. Eu tô pegando uma questão que eu selecionei aqui, uma questão para cada tópico que a gente trabalhou, porque aí a gente faz uma revisão do que a gente viu até agora, tá certo? Para a gente encerrar essa parte de termodinâmica, está faltando só a segunda lei, que é o que a gente vai ver na próxima semana. Porque quarta-feira agora, a gente vai ter o nosso laboratório. Aí, na próxima semana, a gente fecha essa parte de termodinâmica, com a segunda lei da termodinâmica, a parte de ciclo, né? Ciclo termodinâmico, eficiência de uma máquina térmica, né? Coeficiente de refrigeração, e por aí vai. Então, eu vou escolher aqui uma questão, que é a questão 7. Vocês baixem aí a lista, para vocês visualizarem, a questão 7 da lista. Bora lá. No problema 7, ele diz o seguinte: tem uma chaleira de alumínio de massa igual a 1,5 kg. Então, a massa da chaleira é 1,5 kg. E aí, eu tenho dentro dela 1,8, né? 1,8 kg de água. Então, eu tenho alumínio, que é o recipiente, e dentro desse recipiente, que tem 1,5 kg, eu tenho 1,8 kg de água. E vou colocar esses dois, né, esse sistema, que é a chaleira mais a água, para esquentar, certo? Vou colocar esses dois para esquentar. Aí ele quer saber o seguinte: supondo que não haja nenhuma perda de calor para o ambiente, qual a quantidade de calor necessária? Então eu quero saber aqui qual a quantidade de calor necessária para que necessária deve ser adicionada para levar a temperatura de 20 até 85. Então, a temperatura inicial é de 20 graus Celsius e eu quero levar isso aí até uma temperatura de 85 graus Celsius. Ok? E aí, como é que faz? Se você olhar na tabela, que é o que a gente vai precisar aqui, né? Eu preciso da tabela para eu saber como é que eu faço para achar a quantidade de calor aqui. Essa quantidade de calor, para ser determinada, ela vai ser a quantidade de calor. Oi? Exatamente. De macete. Só que eu tenho que olhar para os dois recipientes, para as duas substâncias. Eu tenho que olhar para o alumínio e tenho que olhar para a água. Cada um desses daqui, a quantidade de calor que o recipiente de alumínio vai receber é o que macete, né? M, C, delta T. Só que aqui, como é alumínio, é a massa do recipiente. O calor específico é o do alumínio e a variação de temperatura é a mesma, do recipiente e para a água. A quantidade de calor que vai ser recebido pela água vai ser quem? Massa, calor específico, variação de temperatura, que macete. Aqui vai ficar massa de água, calor específico da água. Então, o que é que eu preciso? A massa eu tenho, a variação de temperatura eu sei,
Quanto é o ΔT aqui? Vai ser de quanto? 65, né? E aí, o que eu vou fazer é só pegar na tabela quem são esses calores específicos dessa substância. E aí, se você vir a tabela que a gente forneceu lá, você vai ver que o calor específico, vou pegar aqui, calor específico do alumínio, deixa eu ver aqui. Calor específico do alumínio vai ser 900, o calor específico do alumínio. 900 joule por quilograma Kelvin. E o calor específico da água, que a gente usa quando está em caloria por grama grau Celsius, mas aí, como está em quilograma, eu vou usar essa mesma unidade aqui, vou usar 4.187 joule por quilograma Kelvin. Certo? Essa tabela eu coloquei para vocês lá no grupo, mas ela tem no livro texto da gente e tem na internet, se você quiser baixar. Daniel, mas eu vou ter que lembrar disso daí, não se preocupe com isso, que no dia da atividade eu vou fornecer isso daí para vocês. Mas bem que não faz muita diferença que vocês vão ter o dia para fazer. Se não for fornecido esse calor específico, isso é tabelado, você vai lá, pega e utiliza esses valores. Tranquilo? Ok? Tudo certinho? Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, bora para frente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular qual é a quantidade de calor necessária para fazer com que essa vasilha, né, o recipiente, saia de 20 para 85. Tem essa variação de temperatura. Depois, eu vou calcular qual é a quantidade de calor necessária que eu tenho que fornecer para a água, para que ela saia dessa temperatura de 20 até 85. E aí, depois, o que eu vou fazer depois de calcular cada um desses valores, dessas quantidades, é somar. Porque a quantidade de energia que vai ser necessária para levar o recipiente e a água de 20 a 85 vai ser a soma desses dois. Tudo certo? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Nessa primeira, a quantidade de calor necessária para elevar o recipiente de 20 a 85 vai ser a massa dele, que é quanto? 1,5 vezes o calor específico do alumínio, 900, vezes a variação de temperatura, 65. Tudo certo até aí? Daniel, mas tem um porém. Aqui a temperatura está em graus Celsius. E aqui está aparecendo temperatura em Kelvin. Mas se a gente lembrar lá das escalas, a gente vai perceber o seguinte: uma variação de temperatura na escala Celsius corresponde a uma mesma variação de temperatura na Kelvin. Então, se o que eu estou tratando aqui é uma variação de temperatura, essa variação de temperatura na escala Kelvin vai corresponder também a 65. Então, é a mesma coisa. Se tivesse em Fahrenheit, aí eu teria que transformar, né, para Kelvin. Essa variação aqui, se fosse Fahrenheit e aqui Kelvin, aí eu teria que transformar. Mas em Celsius para Kelvin, se é variação, perceba. Eu não estou falando de temperatura, estou falando de mudança de temperatura. Como as duas escalas são centígradas, tem 100 pedaços, 100 divisões, então a mesma variação que sofrer na escala Celsius vai ter uma variação correspondente na escala Kelvin. Tudo certo?
Então, se eu não preciso mexer com isso, é só fazer essa conta. Quanto é que dá isso aqui? Vai ser 1,5 vezes 900 vezes 65. Isso aí vai dar 8.750. Então, aqui, essa quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do recipiente vai ser 87.750. Aqui está em joule e quilograma por Kelvin, então aqui, joule. Essa é a quantidade de calor que vai ser necessária para elevar só o recipiente. Só o recipiente, para ele sair de 20 a 85, eu tenho que fornecer essa energia para ele. E aí, esse recipiente tem dentro dele água. Se fosse só a água, eu teria a massa de água, que é quanto? 1.800 kg, vezes o calor específico, 4.187, vezes a variação de temperatura, 65. Então, aqui ia ficar 1,8 vezes 4.187 vezes 65. Então, a quantidade de calor necessária para que a água saia de 20 para 85 graus Celsius é de 489.879 joules. Então, isso aqui para o recipiente, isso daqui para a água. O que é que eu quero? Eu quero saber qual é a quantidade de calor necessária para elevar esse sistema, recipiente e água, de 20 para 85. Olha, se o que eu quero é a quantidade de calor total, então se eu somar o que vai ser necessário fornecer para o recipiente, mais o que vai ser necessário fornecer para a água, eu tenho a quantidade de calor total. Então isso aqui vai ser a quantidade de calor para o recipiente, mais a quantidade de calor do fluido, tá? Então, aqui, essa quantidade de calor vai ser esse mais esse. Então, 489.879 mais 87.750. Essa quantidade de calor aqui vai ser 577.629. Então, essa é a energia que eu tenho que fornecer para que eu tenha essa variação de temperatura desse sistema aí. Ok? Tudo certo? Dúvidas? Pode passar para frente? Pode seguir, meu povo? Pode, professor. Beleza. Então, bora lá. Então, eu posso escolher, vocês escolhem. Vocês nem pegaram na lista, não foi? Hein? Mas faz parte, não tem problema É a não. prova de cálculo, professor. E você... Hã? Prova de cálculo? Faz parte, faz parte. Então, o que que acontece? Eu vou agora pegar uma outra questão, que é a questão 9. Tá certo? Vamos lá, problema 9. E aí, foi boa a prova? Dentro do possível, né? 30 questões, mas aí, foi boa? Viu, Letícia? Mas são 30 questões para 2 capítulos, né? Fica 15 para cada um. Mas não deixa de ser 30, né? Ó, outra coisa, aproveitando aí que a gente está falando aí nas questões, não precisa fazer nem a 17 nem a 18. Tá certo? Ô, negoção, ficou 28, né?
Mas não é bondade minha, não. A 17 é porque está faltando dado. Não tem um dado aí necessário, que é a massa. E a 18, porque a gente já entrou para a termodinâmica sem ver aquela parte dos gases. Porque vocês viram essa parte dos gases, ou viram ou vão ver lá na química. Vocês vão fazer. Certo? Então, a 17 e a 18 não conta, já fica 28. Só, né? 14 para cada, vamos dar. Então, a questão que a gente vai tentar resolver agora é a questão 9. A questão 9 diz o seguinte: uma bandeja de cubos de gelo com massa desprezível contém 0,350 quilogramas. Então, aqui a massa é 0,350 quilogramas de água a uma temperatura de 18 graus Celsius. Aí eu quero saber no item A qual a quantidade de calor necessária, qual é a quantidade de calor necessária para esfriar isso aí, né, até zero. Então, a temperatura final aqui, sendo igual a zero, quanto é que vai ser essa quantidade de calor? No item B, eu quero saber o seguinte. No item B, eu quero saber qual a quantidade de calor necessária, né? Aqui é calor sensível, né? Aquele calor com mudança de temperatura. Só que quando a água chegar a 0 graus Celsius, o que é que vai acontecer? Enquanto ela não congelar completamente, todo o calor que for retirado do sistema vai ser usado para gerar a mudança de fase. Então, aqui no item B, eu quero o calor latente, né? Aqui é um calor sensível e aqui é um calor latente. Aqui é o que macete. E aqui, M vezes L. E aí ele dá o calor latente, deixa eu ver aqui, calor latente de fusão, né? Esse calor latente de fusão, ele diz que é 333 kJ por quilograma. E ele dá o de vaporização também, mas não, é só isso mesmo. Então, 5 minutinhos para a gente fazer aí. Eu quero saber quanto de calor eu tenho que retirar desse sistema. Por que, que ele está dizendo aí no início, ó, que uma bandeja de cubos de gelo com massa desprezível? O que, que ele quer dizer com essa massa desprezível? Ele está pedindo para você desprezar o recipiente. Porque se eu não desprezar o recipiente, eu tenho que fazer como o anterior. Eu tenho que olhar qual é a quantidade de calor que eu tenho que tirar do recipiente, qual é a quantidade de calor que ia ter que ser retirado da água, e a quantidade total ia ser essa soma. Ok? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês tentarem resolver. Vamos lá, eu quero saber qual é a quantidade de calor aqui. O calor específico da água, vocês vão usar 4.187, certo? O calor específico da água. 4.187 joule por quilograma. Ok? Bora lá. 2 minutinhos para vocês resolverem isso aí.
Sem problema não, Arthur. Sem problema. Tá certo? Sem problema nenhum. E aí, como é que resolve isso daí? A substituição agora, né? Então, aqui no item A, eu quero saber quanto é essa quantidade de calor. Então, que macete, né? Já que tem variação de temperatura, sempre que existir mudança de temperatura, é que macete. Se for mudança de fase, é a massa vezes o calor latente. Ok? Então, se tem variação de temperatura, né, ele vai sair de 18 para 0. Então, aqui eu vou ter que perceber o seguinte. Que é M vezes C vezes a variação de temperatura. Essa quantidade de calor vai ser, quanto é a massa? 0,350 vezes o calor específico, 4.187, vezes a variação de temperatura. Quanto é a variação de temperatura aí? Menos 18, né? Ok? Quando tu faz essa conta, aí vai ficar 0,350 vezes 4.187 vezes menos 18. Isso aí vai dar 26.378,1. Aqui está em quê? Joule por quilograma Kelvin. Então, aqui é joule. Então, essa quantidade de calor, né, menos, né, está sendo retirada do meu sistema. Essa quantidade de calor é que eu vou ter que retirar para esfriar de 18 até 0. Quando ele chegar a 0, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar o processo, eu vou continuar tirando o calor do meu sistema. Só que agora é um calor latente, então vai ser massa vezes o calor latente. Quanto é a massa? 0,350 vezes o calor latente. Percebam, ó, que aqui está aparecendo em quilojoule. Então, aqui vai ser 333. E a minha resposta não vai ser em joule, vai ser em quilojoule. Então, aqui vai ficar 0,350 vezes 333, que vai dar 116,55 quilojoules. Ok? Então, essa é a quantidade de calor que eu tenho que retirar. Como eu estou retirando do meu sistema, então aqui vale um menos. Tá certo? Tudo bem até aí, pessoal? Dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Bora para frente. Continue escolhendo? Pode escolher. Bora lá. Pronto, bora lá. Eu vou fazer agora a 11, tá? No problema 11, ele diz o seguinte. Um pequeno aquecedor elétrico de imersão é usado para esquentar 100 gramas de água. É usado para esquentar 100 gramas de água com o objetivo de preparar uma xícara de café solúvel. Trata-se de um aquecedor de 200 watts de potência. E aí ele diz aí que a potência, né, é a taxa
de conversão, né? Não é conservação, não. Essa palavra está errada. É a taxa de conversão de energia elétrica em energia térmica, certo? Então, eu vou estar transferindo energia nessa taxa aqui, ok? Aí, ele quer saber o seguinte. Calcule qual o tempo necessário para aquecer a água de 23, a temperatura inicial é 23 graus Celsius, até 100 graus Celsius. Então, quanto tempo vai levar? Quanto tempo eu tenho que deixar esse mergulhador, esse mergulhão, né? Aquele que você liga na tomada e bota dentro d'água para ele ferver a água. Quanto tempo tem que ficar ligado esse cara que tem uma potência de 200 watts para que ele ferva 100 gramas de água e está a 23 graus Celsius inicialmente. E aí ele pede para desprezar as perdas. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, o calor específico ele não dá, mas a gente vai usar o calor específico da água como sendo aquele mesmo que a gente está usando, que é tabelado, né? Que é 4.187 joule por quilograma Kelvin. Ok? Então, esse é o calor específico da água. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto de energia eu vou precisar para fazer essa água ferver, começar a ferver. Ou seja, eu quero tirar de 23 para 100. Quanto de energia vai ser necessário? Calor é energia térmica em trânsito. Então, para eu saber quanto de energia eu vou necessitar, eu vou ter que calcular qual é essa quantidade de calor. Ou seja, quanto vai ser a energia que eu tenho que gastar para sair da temperatura de 23 até 100. Então, que macete, né? Então, aqui, a quantidade de calor, ou seja, a energia que eu vou precisar gastar, aí eu vou olhar para cá. Esse calor específico está em joule por quilograma Kelvin. Então, se isso aqui está em joule por quilograma Kelvin, então eu já sei que essa energia, esse calor, né, vai ser em joule. Eu sei que a massa tem que passar aqui para quilograma. E eu sei que essa variação de temperatura aqui tem que ser em Kelvin. Mas, como a gente acabou de falar, essa variação aqui dá quanto? 67, né? Graus Celsius, que é a mesma coisa que que uma variação não tem grau. Lembra que Kelvin não tem grau, né? Escala absoluta, não é relativo. Então, a variação na escala Celsius corresponde à mesma variação na Kelvin. Então, só vou ter que mexer aqui na massa. Essa massa aqui em quilograma vai ficar quanto? 0,100, né? 0,1. Ok? Beleza. Então, aí, o que é que vai acontecer? Agora é só fazer as continhas. Então, aqui vai ser 0,1 vezes o calor específico, 4.187, vezes a variação de temperatura, que é 67. Então, eu sei quantos joules eu vou precisar fornecer para que esse negócio esquente de 23 a 100. Então, aí vai ficar 77, 0,1. não? Opa, É obrigado. 77, pessoal. 77, perfeito, obrigado. 77, ok? Então, aqui vai ficar... Obrigado. Então, aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 0,1 vezes 4.187 vezes 77. Então, eu vou precisar de 32.239 joules. 239,9, né? Joules. Ok? Aqui a variação é 77, viu, pessoal? A conta está errada. Estava errada. Agora, ok. Obrigado aí.
Então, aqui, o que acontece? Essa é a quantidade de calor que eu vou necessitar para fazer com que eu tenha essa temperatura variando de 23 para 100. Como é que eu acho esse tempo? Como é que eu faço para achar esse tempo? Como é que eu vou achar esse tempo? Qual é a relação dessa potência com energia? Energia vai ser igual a potência vezes quem? Vezes o tempo. Então, esse tempo que eu estou querendo encontrar aí, se eu tenho a energia e divido essa energia pela potência, eu vou achar o tempo. Ok? Tudo certo? Quem é essa energia? Essa energia é exatamente o calor que eu preciso fornecer. Então, essa quantidade de energia aqui, ó, dividido pela potência do meu equipamento, vai me dizer quanto tempo vai ser necessário para que ele eleve a temperatura, nesse caso, de 23 até 100. Ok? Então, aqui o tempo que vai ser necessário vai ser a energia, que é isso aqui, né? 32.239,9 dividido pela potência, que é 200. Então, se eu pegar isso aí, 32.239,9 dividido por 200, vai dar um tempo de 161,2 aproximadamente segundos. Ok, esse tempo aqui é mais comum a gente usar em minutos, né? Como é que eu faço para transformar isso aqui para minutos? Divido isso aí por quanto? Por 60. Então, aqui vai dar 2,68, 2,69, né? Minutos. Então, aqui vai dar um pouco menos do que 3 minutos o tempo que eu vou ter que deixar esse aquecedor ligado para que ele eleve a água de 23 até 100 graus Celsius. Ok? Dúvidas, perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. E obrigado aí pela história do 77, não ia dar errado a conta. Pessoal, o tempo aí, se eu deixasse em segundo, tava certo também, né? Ah, não tem problema não. É porque não é muito usual, né? Eu acho que no gabarito de vocês deve estar em segundo, porque em unidade do SI, né? Eu acho que o gabarito da lista deve estar em segundo. É isso mesmo, né? Ok? Não tem problema não. Vocês lembram dessa relação aqui, ó? Energia, potência vezes o tempo? Tava lembrando, não. A unidade de medida que você paga lá na tua conta de luz, a unidade de medida é quilowatt-hora, né? Você paga lá na sua conta o seu consumo de energia em quilowatt-hora. Daniel, mas por que eu não uso joule? Porque joule é uma unidade muito pequena de medida de energia. Se você for pegar o consumo mensal em joule, esse número vai ficar muito grande. Então, ao invés de pegar em unidade do SI, eu uso a unidade de medida do meu consumo de energia em quilowatt-hora. Quilowatt é medida de potência. Isso aqui é potência. Hora é unidade de medida de tempo. Se o que eu pago em quilowatt-hora é a minha energia consumida, é o meu consumo,
mensal, então eu posso dizer que energia, né, essa energia aqui, vai ser igual a essa potência vezes o tempo. Ok? A energia é a potência vezes o tempo. E aí, A relação que eu estava tranquilo? lembrando era que a potência é igual a energia pelo tempo. Tá errado? Ah, que tá mesmo, né? A potência é a energia pelo tempo, tá no mesmo. Se você fizer o cruz credo, chega aqui, né? Pois é, a relação que eu tinha lembrado era isso. Aí o senhor colocou que a potência vezes o tempo, bugou a minha cabeça, mas deu certo aqui. Aí fala de novo. Beleza. Tranquilo, pessoal? Esclarecido aí, dúvidas? Tudo certo. Vamos para a próxima? Bora. Bora lá. Para a questão 12 agora. Vocês conseguem visualizar aqui a questão 12? Sim. Deixa eu desenhar esse gráfico. Eu vou resolver a 12 aqui mesmo. Na questão 12, ele diz o seguinte: um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo mostrado na figura. A escala do eixo horizontal, esse VS é 4 metros cúbicos. Então, aqui é 4, né? 3, 2, 1. Certo? Então, eu tenho 4, 3, 2, 1 aqui, os volumes, né? E ele quer saber o seguinte: calcule a energia líquida, qual é a energia líquida adicionada ao sistema em forma de calor, né? Ou seja, qual é a quantidade de calor durante o ciclo completo. Primeira coisa que você tem que lembrar, quando a gente fala de ciclo completo, nesse ciclo completo, eu sempre vou ter que a variação da energia interna é igual a zero. Certo? Se ele saiu do ponto A e voltou para o ponto a variação de energia interna é zero. Por quê? Porque essa variação de energia interna está diretamente ligada ao estado em que ele se encontra. Né? Ele saiu de um estado para o outro. Essa variação de energia interna, se ele sai e volta para o mesmo ponto, então a energia interna no início é igual à energia interna no final. Então não tem variação se eu fecho o ciclo. Se eu completar o ciclo, não existe variação de energia interna. Certo? E o que foi que a gente viu da primeira lei da termodinâmica? Que a variação da energia interna era igual a quem? Quem lembra? Lembro mais não. Lembra, pô? Como é que é a primeira lei da termodinâmica? Qual é a relação entre o calor e o trabalho? Lembra que o que a gente fez foi um balanço de energia. A gente fez um balanço de energia lá. E que o saldo dessa energia era a variação da energia interna. A gente tinha lá um recipiente, né? E aí tinha um gás aprisionado lá dentro. Aí eu fornecia calor lá embaixo, aqui, né? O meu recipiente. Aqui dentro tem um gás aprisionado, aqui tem um êmbolo, né? Tem um pezinho aqui em cima, e não deixa esse negócio expandir livremente. Então, aqui tinha um gás.
E aqui embaixo tinha um equipamento que fornecia calor para esse sistema. O calor que estava entrando aqui, ele ia ser usado para quê? Essa variação de energia interna está diretamente ligada à variação de temperatura, né? Essa energia interna do meu sistema está diretamente ligada à temperatura. Quando eu aqueço isso daqui, eu posso fazer variar a temperatura, mas ele também pode expandir, não pode? Vocês lembram disso? Além de variar a temperatura desse gás, essa energia que eu estou fornecendo, ela também pode fazer com que esse gás se expanda, e aí esse êmbolo vai ser empurrado para cima. E aí o que acontece? Essa variação da energia interna vai ser a energia que eu forneci menos a energia que ele vai gastar para se expandir aqui dentro desse recipiente. E aí, essa energia que ele gasta para expandir aqui dentro, essa energia que ele gasta vai ser o quê? O trabalho. Que a gente viu que esse trabalho era igual a PdV, né? E se essa pressão for constante, aí eu posso escrever esse trabalho como sendo P vezes a variação de volume. Se a pressão for constante, ela sai da integral, fica isso. Ou seja, se existir variação de volume, então existe trabalho. Trabalho é energia. Então, o que é que eu estou fazendo? Para que eu tenha um balanço de energia nesse sistema, considerando que o meu sistema não troca calor com o meio externo, então, a energia que eu estou dando aqui, ela vai ser utilizada tanto para aumentar a temperatura do gás, mas ela também pode fazer esse gás se expandir. Na hora que ele se expande, ele gasta energia. Que energia é essa que ele está gastando? Ele trabalha. Então, o que vai sobrar para a energia interna, ou seja, para a elevação da temperatura desse sistema, vai ser o que eu forneci menos o que ele gastou para expandir. Se ele não expande nada, ou seja, se eu tenho aqui um pino que não deixa esse pistão se movimentar, então toda a energia que eu fornecer vai ser usada para elevar a temperatura. Por quê? Porque se não tem mudança de volume, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Ok? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu preciso determinar qual é a energia líquida, ou seja, eu preciso saber quanto é o quê. Eu sei que a variação da energia interna é igual a quanto? Zero. Se eu sei que essa variação da energia interna é zero, então o que é que eu posso dizer a respeito dessa energia e do trabalho? Se não tem variação da energia interna, todo o calor vai corresponder ao trabalho que foi realizado. Toda energia vai ser utilizada para realizar o trabalho. Diga, doutor. Era isso mesmo. Tudo certo? Tudo certo. Perfeito. Show de bola. Então, resolver o problema é calcular o trabalho. Como é que eu calculo o trabalho aqui? Primeira coisa, o trabalho aqui, né, nesse ciclo, esse trabalho nesse ciclo, ele vai ser igual a quem? Ao trabalho que foi realizado de A para B, mais o trabalho que foi realizado de B para C, mais o trabalho que foi realizado de C para A. Certo? Tudo bem? Quanto é esse trabalho que está sendo realizado do C para o A? Para existir trabalho, tem que existir variação de volume. Certo? Quanto é o volume em C?
1. Quanto é o volume em A? 1. Teve mudança de volume de C para A? Não. Se não teve variação de volume de C para A, se esse ΔV é zero, o trabalho é quanto? É. Então, de C para A, não tem trabalho sendo realizado. Então, eu vou ter um trabalho de A para B e um trabalho de B para C. Certo? De A para B e de B até C. Tudo certo? Como é que eu calculo esse trabalho no gráfico? Vocês lembram? É a área. Pronto, perfeito, né? Se é integral, o trabalho é a área. Então, calcular o trabalho de A para B, o trabalho de A para B é esse trabalho aqui, ó. Que figura é essa? Trapézio. É? Pronto. Então, exatamente. Então, aqui, o trabalho de A para B, vai ser base maior, base menor, vezes a altura, sobre 2. Certo? Então, o trabalho de A para B vai ser quanto? Base maior. Quanto é essa base maior? 30, né? Ó. Ok? Então, isso aqui é 30. Certo? Base maior, 30. Base menor, 10. 10. Perfeito. Vezes a altura. A altura que é quanto? Se começasse no zero, era 4. Mas não começa no zero. Começa onde? No 1. É Então, 30. quanto é essa altura aqui? Pronto. No caso, 3, né? Ó? Porque aqui eu estou agora no eixo horizontal. Então, é Hum, 1, 2, 3, 4, certo? Então, 3. Base maior, base menor vezes a altura, sobre 2. Isso aqui é o trabalho de A para B. O trabalho de B para C. O trabalho de B para C vai ser quem? A área. Só que eu vou pegar agora a área abaixo de B para C. Então, a área que eu vou pegar agora é essa aqui, ó. E a área dessa figura aqui agora, porque eu estou lá em cima, pegando o caminho BC. vira um Essa quadrilátero. área aí, exatamente. Quanto é que vai ser essa área? Largura vezes o Base vezes comprimento, né? Exatamente, base vezes a altura. Quanto é que dá isso daí? Vai ficar 3 3. vezes 30 dá 90 aí. Pronto. Só que tem um porém. Qual é o porém? Você concorda comigo que se esse volume aumenta, se o volume aumenta, né? Se o volume está aumentando, Pessoal, a luz tá bem em cima da anotação e não dá pra ver, que tá muito ah, claro é? em cima. Pelo menos pra mim, né? Não sei pros outros. Melhorou? Pronto, perfeito. Então aqui o volume aumentando, o que é que eu posso dizer do trabalho? Se Aumentar o também. ΔV é volume final menos inicial, se o volume aumenta, o ΔV é positivo, certo? Se o ΔV é positivo, esse trabalho também é positivo. Concorda comigo? Então, se o volume aumenta, trabalho positivo. Da mesma forma, se o volume diminuir, esse ΔV vai ser o quê? Se está diminuindo o volume, o final vai ser menor do que o inicial, o ΔV
vai ser negativo, o trabalho, consequentemente, vai ser negativo. Ou seja, quando o volume aumenta, trabalho é positivo. De A para B, de A para B, ó, o volume aumentou, certo? Ó? O volume em A era quanto? 1 metro cúbico. Em B, o volume foi quanto? 4. Tudo certo? Só que de B para C, o volume em B é quanto? 4. O volume em C é quanto? 1. Se eu fizer ΔV, vai ser final menos inicial. 1 menos 4. E daria menos 3, né? Ou seja, se o volume aumenta, trabalho positivo, aqui é positivo, ok? Mas se ele Professor, diminui, que é o caso de BC, se ele diminui, que é o caso de BC, então aqui, ao invés de ser mais, eu tenho que usar menos. Diga, doutor. por que que é um, hein? Aonde? No Você C? falou que é um menos 4. Pronto. Você concorda comigo que de B para C, essa pressão é constante, concorda? Qual é a pressão em B? 30. Qual é a pressão em Uhum. C? 30. Pressão constante. Então, o trabalho é P de delta V. Quem é a variação de volume? É final menos inicial. Volume C menos volume B. O volume em C é quanto? O volume em É C, ó, 30. 1 metro cúbico. Ah, Não, o em volume C. é um. O volume em C é 1 metro cúbico. E o volume em B é quanto? 4. Se eu estou saindo do B para o C, final menos inicial, esse ΔV vai ser menos 3. Por isso que eu tenho que colocar o menos aqui. Porque o volume, eu não estou tendo uma expansão. Daqui para cá ele está sendo comprimido. Então o trabalho vai ser negativo. Entendi. Entendeu? Então agora, para resolver o nosso probleminha, esse trabalho vai ser, quanto é que dá isso aqui? 40, né? Por 2 dá 20, vezes 3 dá 60. Menos, aqui vai ficar quanto? 90. Esse Menos trabalho 30. vai ser igual a menos 30 joules. Se o trabalho é menos 30 joules, e eu sei que a quantidade de energia é igual ao trabalho, então a energia nesse ciclo aí vai ser menos 30 joules. Ok? Tudo Ah, ok. certo? Eu poderia fazer isso de outra maneira? Poderia. Toda vida que você tiver um ciclo, esse ciclo aqui é o ciclo A, B, C. A, B, C, A. Nesse ciclo A, B, C, A, o trabalho ou a energia, né? E nesse caso, se é um ciclo, o trabalho e a energia é a mesma coisa, essa energia aqui no ciclo vai ser a área dessa figura aqui, ó. Se eu pegar só o triângulo, só esse triângulo, que está delimitado por esses pontos aqui, ó, A, B, C, A. A área desse triângulo aqui, a área desse triângulo vai me dar esse trabalho. Quer ver? Como é que eu faço para calcular a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, aqui a base, 3 vezes a altura. A altura dele é de 10 para 30. Dá quanto? 3 vezes 20 dividido por 2. 3 vezes 20 dividido por 2 dá quanto? 30 joules. Sim, Daniel, mas como é que eu vou saber que é negativo? Sentido horário, se eu tiver aqui no sentido horário,
Então, eu tenho um trabalho positivo. Se eu tiver no sentido anti-horário, eu tenho um trabalho negativo. Então, aqui o trabalho que eu estou calculando é o trabalho de A, B, C, A. Se eu tivesse no caminho inverso, A, C, B, A, o trabalho que estava sendo realizado era 30 joules. Ok? Tudo certinho? Tudo certo. Vamos agora para mais uma saideira, né? A saideira. Essa daqui foi a questão 12. Está meio baldeada aí, mas é a questão 12. Então, vamos lá para o problema. Vou pegar aqui. Vamos pegar o 13. No problema 13 da lista, ele está dizendo o seguinte. Um trabalho de 200 joules. Então, eu já sei que um trabalho de 200 joules. Trabalho de 200 joules é realizado por um sistema e uma quantidade de calor de 70 calorias é removida desse sistema. Quando eu estou fornecendo energia para o meu sistema, esse Q é o quê? Positivo, né? Se eu estou retirando 70, então esse 70 vai ser o quê? Negativo. Então, quando ele diz aí, ó, um trabalho de 200 joules é realizado sobre um sistema, isso aqui é o meu trabalho, e uma quantidade de calor de 70 calorias é removida. Se está sendo removido, então o Q vai ser menos 70. Certo? Nesse caso aí, menos 70 calorias. Então, ele está me dizendo que o trabalho é 200, está perdendo 70, e ele quer saber o seguinte: qual é o valor, né, no item A, qual é o trabalho? Já respondemos. Né? No item B, ele quer saber qual é a quantidade de calor? Também já respondemos. No item C, qual é a variação da energia interna? Quer que eu sei lá da primeira lei da termodinâmica que essa variação da energia interna vai ser o calor menos o trabalho. Vamos lá, 2 minutinhos para a gente resolver isso aí. Bora tentar aí. Lembrando que aqui tu vai ter que transformar de caloria para joule. Se aqui está em joule, então aqui também vai ter que entrar em joule. Ou então tu bota tudo para caloria. Mas o mais usual é você colocar em unidade do SI. Como o problema não está pedindo, se você transformar tudo para caloria também, não tem problema nenhum. Bora lá. E aí, dá quanto? O trabalho aí vai ser quanto? 200, né? Que ele já me deu, não problema. Não sei nem para que ele está perguntando isso, né? Mas
Então, aqui no item A, o trabalho é 200 joules. No item B, a quantidade de calor é 70 calorias, né? Está perdendo 70 calorias. Só que eu tenho que transformar isso para joule. Como é que eu faço para transformar de caloria para joule? Multiplique isso aqui por 4,18, tá certo? Então, eu vou ter uma quantidade de calor aí, que vai ser 70 vezes 4,18. 292,6. Então, aqui, 292,6 joules de calor. Se a gente pega aquele exemplo que a gente fez, né, para chegar na primeira lei da termodinâmica, se eu tenho aqui um recipiente, né, tem um êmbolo aqui, o negócio está fechado aqui. Tem um êmbolo aqui, tem um peso aqui em cima, certo? Para não deixar ele se expandir livremente. E aqui dentro tem um gás. Quando eu forneço energia para esse meu sistema aqui, essa energia vai ser usada tanto para variar a energia interna do meu sistema, como para realizar o trabalho. Se esse êmbolo se movimentar daqui para cá, se ele vier para essa outra posição aqui em cima, se ele ficar aqui nessa outra posição, para que ele se movimente daqui para cá, eu vou gastar uma energia. Essa energia é o trabalho. Quando eu somar o trabalho que eu gastei, mais o que aumentou na temperatura, a energia necessária para fazer a temperatura subir, essas duas energias têm que dar a energia total, que é a energia que o cara está recebendo. É isso que está me dizendo aqui a primeira lei, ó, que essa energia interna vai ser o saldo da energia que ele está recebendo, menos o trabalho que ele realizou. Então, se eu quero a variação da energia interna, a variação da energia interna desse sistema, aqui, a variação da energia interna vai ser o calor que foi fornecido, né, menos o trabalho. E vai dar quanto? Vai dar, no caso aí, se eu fizer essa diferença, vai dar quase 93, né, joules. Ok? Tudo certinho?